Boa tarde, pessoal. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos complementar o que já vimos anteriormente, certo? E a unidade temática que vimos e vamos rever novamente, certo? Será práticas corporais de aventura na natureza, tá bom? E tendo como objeto de conhecimento esportes de aventura e turismo de aventura. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas duas vertentes. Turismo de aventura, galerinha, refere-se àquelas atividades turísticas que envolvem práticas de esporte de aventura e risco no meio natural. Geralmente possui caráter não competitivo e com fins comerciais, como reforça Aragão Júnior. Geralmente, o turismo de aventura são atividades oferecidas comercialmente para um público que não possui aptidão no esporte. Em sua maioria, trata-se de pessoas que necessitam serem acompanhadas e até mesmo introduzidas na atividade. Podemos citar como exemplo aqui, galerinha, aqui na nossa região da Ibiapaba, mais precisamente Tianguá. Em Tianguá tem um sítio chamado Sítio do Bosco. Lá é ofertado atividades como tirolesa, entre outras mais. E na tirolesa ela é uma atividade de aventura, que relacionado ao turismo de aventura, certo? Porque ali a pessoa só vai praticar para se divertir, tá ok? Já o esporte de aventura, pessoal, caracteriza-se pela presença do esportista, um agente ativo, conhecedor da atividade, ora praticada de forma espontânea, seja na perspectiva do lazer, recreativa ou mesmo competição. Ainda que nesse estudo apontou-se pela denominação de esporte de aventura, percebeu-se que esta vertente desportista apresenta uma diversidade terminológica. Dentre esta terminologia, observa-se uma predominância da língua estrangeira. Esta situação se deve ao fato de a maioria dessas práticas corporais da natureza terem sido criadas nos Estados Unidos. O esporte de aventura possui características e significados diferenciados dos esportes tradicionais. Não possui limitação de tempo e espaço, a partir de normas de segurança existentes. As diferentes modalidades permitem ao praticante confrontar-se consigo e assim superar limites, ultrapassar barreiras e vencer desafios. Aqui são os esportes radicais. Aqui não, nessa parte nós vamos pular ela. Terminologias atribuídas às práticas físicas no meio natural. Vamos conhecer agora algumas terminologias, certo? Ou seja, uns termos que são atribuídos nessas práticas. Exemplo, esporte de aventura. A descrição é um esporte que, pela busca de certeza e riscos, contraria ao esporte tradicional, que busca reduzir sistematicamente a incerteza, domesticando o espaço da prática. Os esportes radicais privilegiam o risco e a aventura, principalmente em ambientes urbanos. Exemplo, skate, bungee jump, escalada esportiva indoor, manobras de bike, freestyle, patins, roller e outros. Atividade física na aventura, AFAM. Atividades com concepções físico-recreativas, diferentes do esporte tradicional, sem necessidade de regras na institucionalização, variando os graus de movimentos do praticante, as condições da prática e o meio utilizado para seu desenvolvimento pleno de aventura. E aqui nós temos outras terminologias, tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer alguns esportes de aventura praticados na natureza. O primeiro dela é os esportes de aventura terrestres.
Nós temos o arborismo. O arborismo consiste em percorrer as copas das árvores utilizando estruturas de madeiras, cabo e redes. Aqui temos a imagem de uma estrutura onde tem um tipo percurso de uma árvore para outra. E aqui também temos outra estrutura. Essa é mais segura, que ela é totalmente fechada. Essa é mais desafiadora. Porém, vocês podem perceber que quem pratica ela, tá certo? Utiliza equipamento de segurança. Podemos ver ali capacetes e uma cadeirinha que está sustentando o praticante por uma corda ou por um fio de aço, está segurando ele lá em cima, certo? Caso ele venha se desequilibrar e cair, não se espatifar no chão. Bicicross, modalidade que se utiliza uma bicicleta possuindo variações como freestyler, half pipes e um circuito onde são realizadas as corridas. Aqui imagem de bicicross. Mais uma. Canionismo ou cascade. Consiste em seguir o percurso traçado por um curso d'água no interior de um cânion ou de uma cachoeira, utilizando técnica vertical. No caso, a técnica vertical é conhecida como rapel. Aqui as imagens, pessoal, das cachoeiras que existem aqui na nossa Serra da Ibiapaba. Podemos perceber que aqui também temos a Bica do Ipu, não é isso? Entre outras mais. Aqui pode ser praticado canionismo. Cavalgada. A cavalgada consiste em percorrer trilhas em ambientes naturais utilizando cavalos. Que imagem de cavalgada. Geralmente a cavalgada ela é feita em grupos. Caving. Atividade desenvolvida com o intuito de explorar o interior de cavernas. Muitas vezes, para chegar a uma caverna, tem que se utilizar a técnica vertical, no caso, o rapel. Técnica de descida vertical. E o gratificante é você ver que em algumas cavernas tem essas imagens lindas, certo? Que nunca foram tocadas pelo homem. Corrida de aventura é uma atividade multiesportiva, podendo ter a duração de algumas horas até alguns dias, tendo como componente de sua disputa a orientação, o mountain bike, técnicas verticais, canoagem, natação em águas abertas, entre outras. Que a parte da orientação, que a caminhada, que utilizando mountain bike, que utilizando a canoagem. Cross country são corridas a pé realizadas em terrenos como grama ou terras, geralmente com obstáculos naturais.
Enduro a pé é uma prova de regularidade que consiste em caminhar por um percurso pré-definido em uma trilha contendo distância e velocidade médias. Enduro equestre. Os competidores têm que cobrir um percurso com ambiente natural em um tempo determinado com paradas para controle veterinário do animal. Escalada consiste basicamente na acessão de superfícies sólidas utilizando a força e equipamentos específicos. Escalada é escalar paredões rochosos. Aqui são os equipamentos específicos. Temos um mosquetão, cordas. Aqui a escalada indoor, que é praticado no meio urbano. Tem um paredão rochoso, tem golfe. Através de tacadas se deve acertar o conjunto de buracos, 9 ou 18, sendo as principais modalidades disputadas Stock Play, em que o vencedor é o que deve dar o menor número de tacadas, e Match Play, em que são conferidos pontos para cada buraco. Motociclismo possui algumas modalidades, entre elas destaca-se o motocross, que consiste em uma competição em circuito de terra, e enduro de regularidade, disputado em trilhas, devendo obedecer à velocidade média pré-estabelecida, e o cross-country, que são corridas disputadas em estradas de terra. Mountain bike, modalidade utilizando bicicleta, possui duas variações, uma pista em região montanhosa e o downhill, uma descida em íngreme das montanhas. Aqui nós temos, pessoal, o cross-country, que utiliza-se, certo, veículos motomotores, ou seja, carros com trações 4x4. Geralmente são jeeps, picapes. Orientação: corrida em ambientes naturais, apenas com os pontos de partida e chegadas definidos. Postos de controle são espalhados em percurso, utilizando mapas e bússolas para orientação. Aqui é um mapa de Sobral, onde teve uma corrida de orientação lá, certo? Ainda o mapa de Sobral, contendo uma corrida de orientação. Como é que a pessoa vai se orientando no mapa para mostrar? Rapel consiste em realizar descidas verticais com auxílio de uma corda. Aqui foi uma aula prática no tempo do curso de Educação Física, certo? Que nós fizemos uma prática de rapel. Aqui nós adentramos, certo? Uma trilha
para poder chegar até lá. E aqui foi a cachoeira na qual nós descemos. Notem que tem sempre um equipamento de segurança. Uma pessoa em cima, uma no meio dando orientação e a outra embaixo para poder organizar a corda. E aqui já é um pessoal de rapel profissional. Sandboard, esporte praticado em dunas de areia, usando uma prancha revestida na fase inferior, uma placa de fórmica, aço inox ou plástico. Trek são caminhadas em contato com a natureza, também conhecido como bulk ski. Os próximos são esportes praticados em meio à água, ou conhecidos como esportes aquáticos. Nós temos o raft, canoagem, aquaride, que é broia cross, snowboard, windsurf. Vamos conhecer alguns deles, que é o raft, canoagem, aquaride ou boia cross, que é o surf. Temos ainda pesca esportiva e mergulho. Boia cross. O boia cross consiste em descida de rios utilizando-se de uma câmara de ar, de caminhão ou pranchas especiais. Aqui algumas imagens de um grupo descendo boia cross. Bodyboarding. Atividade semelhante ao surf, porém o praticante realiza as manobras deitados junto à prancha. Essa é a prancha ou o equipamento próprio para o bodyboarding. Aqui demonstrando. Aqui é um mergulho que ela está fazendo para furar a onda. Aqui uma manobra dentro da onda. Canoa. Trata-se de uma embarcação aberta ou fechada, utilizando-se remo de uma pá. Também conhecido como canoagem. Ele também é um esporte olímpico. Caiaque. Trata-se de embarcação fechada usando um remo de duas pás. Wave ski. Esporte que consiste em realizar manobras nas ondas utilizando-se embarcação aberta e um remo de duas pás. Kitesurf. O kitesurf consiste numa prancha de windsurf tracionada por uma espécie de parapente, também conhecido como pipa. Mergulho. Atividade que consiste em visitar ambientes subaquáticos, marinhos ou fluviais,
equipados com cilindro de ar comprimido, mergulho autônomo. Utiliza-se também apenas máscaras, snacket e nadadeiras, mergulho livre. Aqui são os equipamentos de mergulho. Raft consiste em percorrer as corredeiras de um rio em botes infláveis. O raft ele é realizado em grupos. Quem mais de canoagem? Surf, atividade realizada no mar em que o esportista em pé em uma prancha executa manobras nas ondas. Aqui temos a imagem de uma prancha de surf. Vela. Utiliza-se embarcações movidas a vela e sem uso de motores. Wakeboard. Variante do esqui aquático em que os praticantes deslizam e fazem manobras em uma prancha. Windsurf, chamada de prancha à vela, podendo ser praticada em diferentes ambientes aquáticos. Mais comum é nas praias. Agora nós vamos para as modalidades aéreas. Asa delta é uma modalidade de voo livre, não motorizada, em que o praticante voa deitado, preso a um cinto. A decolagem é feita em plataformas especiais, geralmente em montanhas, podendo planar por várias horas de acordo com a corrente de ar que encontrar. Todos eles têm um equipamento de segurança. Parapente é uma modalidade de voo livre em que o piloto voa sentado. A decolagem é realizada em plataformas especiais, geralmente em montanhas. Tirolesa é a travessia em uma corda entre dois pontos, podendo ser realizada em rios, cachoeiras e montanhas. Paraquedismo. Os praticantes são levados por um avião e saltam em diferentes altitudes. Dependendo do estilo praticado, durante a queda pode haver evolução individual ou em grupo. Também conhecido como paraquedismo. Sky Surf, uma variante do paraquedismo, onde os praticantes saltam de um avião
Utilizam uma prancha especial semelhante à do surf, fazendo evolução e manobras durante a queda. E aqui encerramos nossa aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.